Olá, queridos. Boa noite. Quero te convidar hoje à noite a ouvir a palavra de Deus mais uma vez. E assim como fizemos hoje de manhã, onde eu convidei o pastor Sérgio para estar conosco, nessa noite eu convidei o pastor Ailton. O pastor Ailton é o pastor da Igreja Batista em Camobi, na cidade de Santa Maria. É nosso amigo, tem sido um parceiro de caminhada, um parceiro de ministério, alguém com quem eu tenho compartilhado a minha vida. E com prazer eu convidei ele hoje então para poder trazer uma mensagem para a nossa igreja. Mensagem muito especial. Fique atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração através da vida desse grande homem, grande amigo, alguém que é um servo do Senhor, um homem que Deus tem feito grandes coisas através da vida dele lá na cidade de Santa Maria. Te convido a ouvir a mensagem de Deus e ser edificado pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Olá, meus amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Ailton, eu sou pastor na Igreja Batista em Camobi, na cidade de Santa Maria, e hoje eu tenho o privilégio de ser convidado pelo pastor Léo de estar com vocês através da mídia, através de online, é claro, né? Graças a Deus pela internet. Convite especial de poder falar, compartilhar um pouquinho com vocês da palavra de Deus. E eu quero fazer isso no temor do Senhor, em nome de Jesus. Quero começar orando, conversando com o Papai do Céu e pedindo a Ele que fale aos nossos corações nesse dia. Vamos orar? Jesus, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e pedimos que o Senhor continue a administrar a nossa vida segundo a Tua vontade e o Teu querer. Esta é a minha oração em nome de Jesus e também peço pela Tua palavra que estaremos meditando neste momento, que a Tua palavra possa consolar, exortar e confortar os nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos longe, porém estamos perto. Com essa história de pandemia, né? Nós estamos vivendo momentos diferentes, momentos estranhos, dias diferentes, dias estranhos, mas ao mesmo tempo temos aprendido bastante sobre Deus e sobre as coisas de Deus. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da palavra de Deus, e o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse tema que está aí na tela de vocês. Covid. Uau, nenhuma novidade, nenhum tema novo, né? Vocês já conhecem esse tema, já têm ouvido falar tanto de Covid. Até você deve estar pensando aí no teu coração, mas pastor, de novo vai falar de Covid, mas o Senhor, já temos ouvido falar tanto desse tema e o Senhor ainda vai falar desse tema. É verdade, né? Mas eu não quero ser cansativo e também não quero fazer como muitos pastores têm feito, né? Se metido na área da ciência, na área técnica e tratado dessa pandemia, desse vírus, sendo que na verdade não entende nada de ciências, né? Então não quero falar do Covid no sentido de pandemia, mas é claro que é um momento que nós estamos vivendo na nossa história, né? É um momento que nós estamos vivendo mundialmente falando, tanto que eu estou com vocês hoje aqui online, justamente por conta dessa pandemia. Eu nem posso estar aí com vocês como gostaria presencialmente, mas eu quero falar do Covid, mas de uma maneira diferente. Eu quero pensar no Covid como um acróstico, na verdade, né? Eu quero compartilhar da palavra de Deus com vocês através desse acróstico Covid. E eu quero começar, é claro, falando com vocês sobre o C do nosso acróstico. E a palavra C do nosso acróstico, na proposta que eu estou trazendo aqui do nosso acróstico, é confiança. Confiança. A palavra de Deus nos fala em Salmos 20, versículo 7, diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Esse texto é um texto bem conhecido de todos nós, e fala um pouquinho dessa primeira letra do nosso acróstico Covid, confiança. Vivemos um momento muito difícil, né? Um momento historicamente muito difícil. Alguns de nós com parentes longe não podemos ver, outros de nós com colegas, amigos e também parentes que têm sido acometidos pelo vírus. E nós temos visto relatos tristes com respeito a tudo que está acontecendo.
E com certeza isso mexe muito com a gente. Isso mexe com certeza na nossa confiança. E esse momento de instabilidade que nós estamos vivendo, com certeza está afetando a nossa confiança. Em alguns casos, está afetando até mesmo a nossa fé, né? A nossa fé de um modo geral. Um pastor recentemente disse sobre esse momento que nós estamos vivendo, que este momento ele vai fazer uma separação dentro de nossas igrejas, né? Vai separar as crianças dos adultos, ou seja, vai separar na fé as crianças na fé dos adultos na fé. Por conta dessa pandemia, a nossa confiança sendo abalada, a nossa fé está sendo abalada e muitos estão já sofrendo na fé, estão caindo mesmo da fé, estão deixando de ter aquela comunhão, aquela intimidade com Deus como tinha antigamente. Isso demonstra uma grande fragilidade. Acho que dá até para pensar que o Covid é uma maneira de Deus também passar a régua e ver e separar os verdadeiros cristãos dos não cristãos que estão dentro da nossa igreja, é claro. Nós não sabemos nada do nosso futuro, não sabemos como vai ser o dia do amanhã, estamos vivendo um momento incerto, um momento de insegurança, por isso que essa palavra ela tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, confiança. E o salmista fala algo muito importante. Esse salmo está dentro de um contexto de guerra. E o contexto de guerra que o salmista estava vivendo também era um momento de desconforto, também era um momento de falta de estabilidade, momento de instabilidade, falta de certezas, falta de segurança. E o interessante é que no momento de guerra em que o salmista estava vivendo, ele ressalta que na guerra as pessoas elas adotam meios para sua segurança. Muitos confiavam em carros, no seu armamento, no seu exército, na sua tecnologia da época, é claro, né? Mas o salmista ele lembra algo muito importante. Ele lembra que em momentos de medo, em momentos de dúvida, em momentos de instabilidade, nós devemos confiar não nas questões humanas, mas devemos confiar no Senhor, o nosso Deus. Por isso ele ressalta aqui nesse salmo que muitos confiam em carros e outros em cavalos, ou seja, ele está falando aqui do poder bélico, né? Da tecnologia bélica. E ele diz assim, mas nós não. Nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Então, amados, nesse momento de instabilidade, nesse momento de medo, de dúvida, o conselho que eu quero deixar para você hoje é que você confie em Deus. Deposite a tua fé em Deus. Não deixe o diabo tirar aquilo que Deus tem te dado, que é a sua confiança no Senhor. A segunda palavra que me veio também quando pensei nesse acróstico é obediência. 1 Samuel 15, 22, nós temos um texto muito bonito que diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e submissão é melhor do que gorduras de carneiro. O contexto aqui é que o rei Saul deveria, amando de Deus, resolver um problema que ele estava tendo lá com um povo inimigo, e Deus manda então o rei Saul punir aquele povo inimigo. Porém, Saul, o rei Saul, ele desobedece Deus, e ele acaba, em lugar de matar todos os animais, ele acaba levando alguns animais que ele julgou bonito e levou embora para si, desobedecendo a ordem de Deus. E então vem Samuel falar com Saul e questionar Saul sobre a atitude dele em desobedecer a Deus. E uma das desculpas que Saul deu para Samuel foi de que ele viu aqueles animais e viram que eram animais bonitos e não valeria a pena matá-los, e então ele pensou, eu vou levar para sacrificar ao nosso Deus. Então
Samuel apresenta-se para o rei Saul e exorta o rei Saul e traz essa palavra que nós estamos lendo aqui no versículo 22, esta grande lição para nós nos dias de hoje. Veja bem, Samuel, ele ensina a Saul então que Deus, ele não está tão interessado em holocausto e sacrifício como ele está interessado em obediência. Então me faz refletir sobre os dias de hoje também, como é que está a tua obediência a Deus? Você tem sido obediente a Deus? Você tem escolhido áreas para obedecer a Deus? Será que você tem feito como Saul? Deus tem dado ordens para você, Deus tem dado ensinamentos, até mesmo através da palavra de Deus, através do pastor Léo, que é o teu pastor, Deus tem te orientado e você tem agido diferente, pensado diferente com as tuas opiniões e quem sabe com isso você tem desobedecido às palavras de Deus. Em momentos difíceis como esse também nos faz pensar sobre a nossa obediência a Deus. Será que nós estamos honrando a Deus como deveríamos honrar? Uma área que me vem à mente e que tem sido uma área que tem atacado muitas nossas igrejas nos dias de hoje com esse tema, né? Obediência, é justamente a área do dízimo, por exemplo, né? Muitos irmãos têm deixado de ser fiel a Deus por causa da sua desobediência. Tem falhado com Deus por causa da sua desobediência. Tem agido de maneira errada com Deus e nós temos visto e ouvido falar de vários colegas que estão sofrendo com a área financeira em suas igrejas. E eles estão sofrendo por quê? Porque os nossos irmãos em Jesus, nesse momento de pandemia, têm falhado com o seu compromisso financeiro com a igreja, têm falhado com a sua obediência. Então é um momento de nós pararmos para pensar também como está a nossa obediência ao Senhor nosso Deus. Será que temos obedecido a Deus como deveríamos estar obedecendo em dias como esse que estamos vivendo? Será que nós estamos sendo fiéis a Deus nesses dias através da nossa obediência? Ou não? Ou será que temos sido desobedientes a Deus? Gostaria que você pensasse sobre isso. Gostaria que você refletisse sobre isso. Afinal de contas, Deus pede que nós sejamos obedientes. Em João 14,15, a palavra também diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha aqui, mais uma palavra de incentivo, de exortação. Se nós realmente amamos a Deus, seremos obedientes a Ele em qualquer circunstância. Em pandemia ou sem pandemia, na alegria, na tristeza. Não, sempre seremos obedientes a Deus, porque Ele é Deus e Ele pede que sejamos obedientes. E em Lucas também a palavra fala: porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Olha só a exortação que a palavra de Deus tem trazido para nós nesse versículo. Muitas vezes falamos que Deus é tudo, que Deus é o mais importante para nós, que nós amamos Deus, que Deus é tudo para nós, porém estamos desobedecendo em pequenas coisas, em pequenas áreas da nossa vida, e por ser pequenas achamos que isso não afeta a nossa fé. Então, uma palavra de Deus para você e para mim, que nós sejamos obedientes a Jesus em todo momento da nossa vida, inclusive no momento em que estamos vivendo, nesse momento de instabilidade, que possamos estar sendo obedientes a Deus. Uma outra palavra que me veio também quando estava pensando nesse acróstico é vida. João capítulo 10, versículo 10 e versículo 11, a palavra de Deus diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. Versículo 11 ele conclui: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas.
A palavra aqui nesse acróstico é vida. Nós já sabemos, e você tem aprendido isso com seu pastor aí, eu tenho certeza disso, que vida é Jesus, ou seja, Jesus é vida. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos o ensinamento de Jesus que ele quer nos dar vida. E ele quer nos dar vida plena. Ele nos ensina que ele é o bom pastor. E como bom pastor, ele quer dar vida. Você que está ouvindo essa mensagem neste momento, talvez você está vivendo diante da pandemia um momento de falta de esperança, um momento de pavor, de medo. Eu quero te dizer, meu amado, que Jesus é vida. E Jesus, como sendo vida, ele quer dar vida para você. Para isso, basta você crer, basta você confiar, basta você entregar a sua vida para Jesus. Jesus, ele quer cuidar de você. Jesus, ele quer cuidar dos seus pensamentos, ele quer cuidar do seu medo, ele quer cuidar dos seus temores, ele quer ser a tua vida. Nós, seres humanos, temos um mau hábito de querer cuidar da nossa vida espiritual. Temos um mau hábito de achar que nós conseguimos viver sem Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus é o bom pastor e que ele quer pastorear as nossas vidas. E como bom pastor, ele já deu a vida dele por mim e por você. Agora, nós temos que simplesmente retornar para ele. Jesus é vida e ele quer te dar vida. Você já entregou a tua vida para Jesus? A tua vida pertence a quem? A você mesmo? Ou a tua vida pertence a Jesus? Se a tua vida não foi entregue para Jesus ainda, eu quero te desafiar hoje. Fale com Deus, entregue a tua vida para Jesus. Porque Jesus, ele deu a vida dele por você. Como vemos aqui no versículo 11, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E você sabe a história. Jesus morreu naquela cruz por você, para dar vida para você. Basta agora você crer nele, confiar nele, e ele vai ser o teu Deus e vai administrar a tua vida. Mesmo em dias difíceis como estamos vivendo hoje, ele quer ser a nossa vida, ele quer ser o administrador da nossa vida. Pensa nisso. Uma outra palavra que eu pensei quando estava meditando nesse acróstico é igreja. Hebreus 10 tem um texto muito interessante no versículo 25 que fala sobre a igreja. O autor de Hebreus, ele diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Igreja, irmãos. Igreja está no centro da vontade de Deus. Igreja está no centro do coração de Deus. E o texto aqui nos encoraja a não deixarmos de nos reunir. Sabe, neste momento de pandemia, eu tenho ficado muito preocupado com respeito às nossas igrejas. É claro que estamos vivendo esse momento atípico na história da humanidade, mas eu tenho me preocupado quando tudo isso passar, quando finalmente a cura chegar, quando nós estivermos liberados para nos reunirmos novamente, como será as nossas igrejas? Como será eu e você? Afinal de contas, a igreja sou eu, a igreja é você. Eu tenho dito aqui na minha igreja, onde eu sou pastor, e ensinado isso há muito tempo, de que a igreja não é o prédio. A igreja não é só o prédio. Antes do prédio, a igreja sou eu, é você. Nós somos a igreja de Jesus. Quando nos reunimos, aí nos tornamos a igreja coletiva, a igreja em comunhão. E Paulo fala nesse texto de Hebreus que nós não devemos deixar de nos congregar, de nos reunir. Como eu creio que tudo está no controle de Deus, como eu creio que Deus não perdeu o controle das coisas,
eu acredito que esse momento difícil, ele vai passar. E quando esse momento passar, nós vamos ter oportunidade de voltarmos para a igreja, de voltarmos a nos reunir na igreja. E eu espero em Cristo Jesus que quando esse dia chegar, você possa estar de volta na igreja, que você possa estar no prédio, no templo, junto com os irmãos, vivendo em comunhão. É verdade que nós somos a igreja, é verdade que aonde eu estiver, a igreja está, aonde você estiver, a igreja de Rio Grande estará lá. Mas a Bíblia também pede que nós, indivíduos, membros, corpos de Cristo, corpo da igreja, também devemos nos reunir com o seu corpo. Como membros estamos espalhados, mas como corpo nos reunimos em comunhão, em união. Eu me preocupo, sabe? Eu me preocupo porque esse afastamento que a pandemia está nos obrigando a viver fora do templo, fora do prédio, fora do corpo, fora da comunhão, eu me preocupo que quando passar essa pandemia, se nós não vamos nos acostumar a viver como estamos vivendo hoje. Então eu quero deixar essa palavra para você de incentivo. O momento que nós estamos vivendo hoje, ele é um momento falso, ele é um momento errado. Eu acredito, irmãos, que essa pandemia, além, é claro, ela está embaixo do controle de Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acredito que também há uma ação do diabo por trás disso. O diabo quer nos desanimar, o diabo quer fazer com que a gente deixe de congregar. Então, quando passar essa pandemia, nós vamos ter vários resultados negativos de pessoas que desanimaram e de pessoas que não vão querer retornar para a igreja. Principalmente as pessoas que estavam chegando agora na igreja, aquelas que estavam ainda no processo de discipulado, aquelas que estavam no processo de crescimento espiritual. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, sobre o diabo o seguinte, que nós não devemos, enfim, vamos ler o texto, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Veja, aqui o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Corintos de que Satanás, ele existe e ele está agindo. E nós não podemos fechar os olhos e nem ficar desatento às artimanhas de Satanás. Paulo fala que nós não podemos ignorar as artimanhas de Satanás, as intenções de Satanás. E eu não tenho dúvida que uma das intenções de Satanás com essa pandemia é me desanimar, é te desanimar. Então quero te desafiar, fique firme com Jesus, fique firme com o seu pastor, fique firme com a sua igreja. Tudo isso vai passar, em seguida estaremos nos reunindo novamente como corpo, como Hebreus nos ensina, e quando esse dia chegar, que nós possamos estar lá no nosso templo, louvando e adorando a Jesus, junto com os outros irmãos, e que não caiamos no erro desses irmãos de Hebreus, que está sendo exortado, porque alguns estavam deixando de se reunir na igreja. E não ignoremos as artimanhas de Satanás, porque ele quer nos impedir de buscar a Deus. Uma outra palavra que me veio também à mente, quando estava pensando nesse acróstico, é justamente diligência. A palavra de Deus em Atos 7 diz o seguinte, versículos 57 ao 60. Mas eles taparam os ouvidos e gritavam bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão orava. E ele dizia, Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, Estevão morreu. Amados, a palavra que me veio à mente é diligência. Acabamos de falar de igreja e das artimanhas do inimigo que nós não podemos ignorar. O objetivo dele de nos afastar da igreja, de nos desanimar como corpo de Cristo. Mas agora eu quero falar de diligência, eu quero falar do contrário do termo igreja, do desânimo, eu quero falar da diligência.
E Deus colocou no meu coração, quando veio essa palavra, a vida de Estevão. Eu sou apaixonado por essa história de Estevão. Essa história de Estevão me inspira. Você pode ler depois, com calma, o capítulo 6 e o capítulo 7, e você vai ver que Estevão ele foi preso pelos soldados de Saulo, que depois se tornou Paulo o apóstolo. Mas antes de Paulo ser apóstolo de Jesus, ele era conhecido como Saulo e ele era perseguidor da igreja. E a Bíblia fala em Atos sobre a vida desse homem chamado Estevão. E esse homem chamado Estevão, ele pregava Jesus, ele anunciava o evangelho da salvação, e Saulo então manda que os seus soldados prendessem Estevão e pedisse para que Estevão negassem a fé, negassem a Jesus. E aí Estevão, em lugar de negar a Jesus, Estevão permaneceu firme na sua fé. Ele ficou diligente. E esse texto fala que Estevão foi apedrejado. E no final do texto, no versículo 60, fala que depois de ele ser apedrejado, ele foi apedrejado ao ponto de ser morto pelas pedras. E enquanto ele estava sendo apedrejado, em lugar de ele reclamar, em lugar de ele murmurar, em lugar de ele amaldiçoar, em lugar de ele se desviar de Deus, em lugar de ele questionar Deus e dizer para Deus, Deus, por quê? Cadê você? Por que você está me abandonando? Por que você está deixando com que eles me prendam? Em lugar disso tudo, a Bíblia fala que que Estevão, ele não imputa naqueles homens que estavam matando ele o pecado deles. Olha que exemplo no versículo 60, quando ele fala, Senhor, não consideres culpados desse pecado. Pedro foi diligente. Pedro, até o fim, ele permaneceu ligado com Jesus. Mesmo quando ele estava sendo apedrejado, mesmo quando ele estava sendo morto, a fé dele continuou firme em Jesus. Que exemplo, que modelo, que exemplo a ser seguido. Diligência. Irmãos, estamos vivendo um momento muito difícil na nossa história, na nossa fé, mas devemos aprender com Pedro, devemos estar prontos para sofrer como Pedro estava pronto para sofrer. Devemos ser diligentes, devemos ser firmes, esperando em Jesus. Não devemos vacilar, não devemos cair, devemos permanecer diligentes. Estevão, para mim, é um homem que mostra esse exemplo de diligência. Um homem que tinha tudo para questionar, tinha tudo para duvidar, tinha tudo para brigar com Deus, mas em lugar de questionar, em lugar de brigar, ele honrou a Jesus até a sua morte, amou a Jesus até a sua morte. Em momento de pandemia, em momento de dificuldade, em momento de lutas como estamos vivendo, devemos aprender com Estevão, sermos diligentes. Um outro texto que eu quero compartilhar também com essa palavra, diligência, é João 13:1, quando diz ali, um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Um outro exemplo, sem dúvida, é o próprio Mestre. O Mestre que Estevão seguiu o exemplo. A Bíblia fala nesse texto de João que Jesus nos amou e nos amou até o fim. Estevão aprendeu com Jesus. Estevão aprendeu a ser diligente com Jesus. Jesus nos ensinou a ficarmos firmes na nossa fé. Jesus nos ensinou a mantermos a nossa fé focada nele, sempre. E me preocupa porque em momentos de pandemia que estamos vivendo, em momentos de instabilidades como estamos vivendo, eu tenho percebido que muitos cristãos estão caindo na fé, estão abandonando a fé, estão abandonando Jesus, estão deixando de cumprir os seus compromissos religiosos e com isso estão desonrando a Jesus. Pedro é um ótimo exemplo sobre esse tema. Estevão é um ótimo exemplo sobre esse tema. Porque Estevão, apesar do momento difícil que ele estava vivendo, ele permaneceu firme na fé até a morte. E eu? E você? Como que nós vamos reagir
neste momento de pandemia. Como nós vamos sair, porque nós vamos sair, pela fé nós vamos sair. Como nós vamos sair deste momento de pandemia? Então eu quero deixar essa mensagem de desafio para você e também de conselho para você. Que neste momento de Covid, nesse momento de lutas, de dificuldades, que a tua confiança esteja em Jesus. Que você confie nele continuamente. Que a tua obediência seja evidencializada. Que as pessoas vejam em você um servo de Jesus, um servo obediente. Que você lembre que Jesus é vida e que ele deu a vida dele por você. Que você lembre que Jesus é o teu pastor. Ele dá a vida, porque Jesus é a vida. Que você lembre que a igreja pertence a Jesus que dá a vida. Eu e você somos a sua igreja. E que possamos permanecer firmes como igreja de Jesus, para a glória de Deus. E que essa firmeza gere essa diligência. Que nós possamos, aconteça o que acontecer, mesmo que estejamos perto da morte, mesmo que peguemos o vírus ou não, mas que nós possamos ser diligentes, firmes, para que possamos honrar o nome de Jesus, assim como Estevão honrou o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Igreja Batista de Rio Grande. Amados irmãos, que Deus os fortaleça, junto com o seu pastor, junto com os seus líderes, que Deus dê sabedoria a vocês, para permanecer firme nessa Covid, confiando, obedecendo, tendo vida e gerando vida. Pessoas estão se convertendo nesse momento de pandemia. Que esta igreja fique firme, focada em Jesus e que essa igreja ela seja diligente em Jesus. Esta é a minha palavra que eu deixo para você. Esta é a minha palavra, são os meus conselhos que eu compartilho com você neste dia de hoje. Eu quero orar com você, para que Deus te capacite, para que Deus te dê força, para atravessar este momento tão difícil que nós estamos vivendo. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos amado. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te pedir pelos irmãos da Igreja Batista de Rio Grande e também pelos irmãos de todas as igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Paizinho, que neste momento de dificuldade, de lutas, de trevas que nós estamos vivendo, que nós possamos honrar o Teu nome, testemunhar o Teu nome, que o Senhor tenha alegria, que o Senhor tenha prazer na nossa vida, que nós possamos, ó Deus, honrá-lo e glorificá-lo nesses dias difíceis. Cuide de cada irmão, ó Pai, de Rio Grande, cuide de cada um de nós. Esta é a minha oração, que eu deixo diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês, mesmo que digitalmente falando, e eu espero que assim que tudo isso passar, possamos estar juntos presencialmente falando. Teria o maior prazer de estar aí abraçando vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Tchau. Olá, criançada, tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais uma lição. Vocês vão aprender com uma história muito especial. Uma mulher que deu tudo que ela tinha, o melhor que ela tinha para Jesus. Então, hoje vocês vão ver essa história através de uma pessoa muito especial que conta história para crianças e tem um canal muito legal. É a Mara Melnick. Vamos lá? Olá, amiguinha! Olá, amiguinho! Muito bom ter você aqui comigo no canal da Tia Mara. E hoje quero contar mais uma história da Bíblia para você. A oferta da viúva. Mas espera aí,
o que é viúva? Ah, eu explico. A viúva da nossa história é uma mulher que era casada, mas que o marido dela morreu e agora ela vive sozinha. Provavelmente a viúva da nossa história era uma pessoa muito pobre, mas Jesus falou algo maravilhoso sobre essa mulher. Jesus estava lá no templo e ele estava observando as pessoas. Ele viu que chegavam as pessoas ricas e essas pessoas, elas traziam o quê? Muito dinheiro, veja quanto dinheiro! E esse dinheiro, essas pessoas davam, sabe o quê? De oferta lá no templo. As ofertas eram colocadas num lugar chamado gasofilácio. É de comer? Não, gasofilácio é o nome do lugar onde se colocavam as ofertas. Então as pessoas ricas vinham e traziam muita oferta e iam embora. E ele observou quando chegou uma viúva. E essa viúva ela era muito pobre. E essa viúva também quis ofertar. E ela colocou, sabe o quê? 2 moedinhas lá no gasofilácio, na caixa onde ia oferta. E foi embora. Depois, Jesus, conversando com seus ajudantes, disse bem assim: sabe, a oferta daquela viúva foi melhor do que todas as outras ofertas. Mas ela só deu 2 moedinhas. Por que será que a oferta dela foi melhor? Jesus explicou o porquê. Ele disse que essas pessoas que eram muito ricas, elas davam, sabe do quê? Do que sobrava. Porque elas tinham tanto, que sobrava. Por isso que elas davam aquele monte. Elas davam porque elas tinham muito. Mas aquela viuvinha, ela não deu o que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha. Isso mesmo, ela só tinha essas 2 moedas. E ela ofertou ao Senhor essas 2 moedas. Por isso que Jesus disse que a oferta dela foi muito melhor. E nessa história nós aprendemos que Jesus, ele não olha a quantidade de dinheiro que a gente oferta na igreja. Você leva sua ofertinha para a igreja? Ah, sim. Tem criança que às vezes só leva uma moedinha. Não fique preocupado. Jesus, ele não olha o valor, se é bastante ou é pouco. Ele olha o seu coração. Aquelas pessoas ricas davam o que sobrava, o que não tinha valor para elas. Mas essa viuvinha deu tudo o que ela tinha. E isso era muito valioso para ela. Então, temos que aprender com essa viuvinha que agradou o coração de Jesus com a sua oferta. Temos que dar com amor, levar a nossa oferta na igreja com amor. Podemos ajudar ao próximo também com amor. Tudo que a gente faz para o Senhor com o nosso coração cheio de amor, ele fica muito feliz. Vou cantar uma musiquinha. A viuvinha foi no templo adorar, mas só tinha 2 moedas para poder ofertar. Todo mundo ofertava o dinheiro que sobrava, mas Jesus elogiou o que a viúva ofertou. Tchau! Deus abençoe! A viúva deu o que ela tinha de melhor para Jesus. Ela deu o que ela tinha de mais importante e deu principalmente de todo o coração.
Muitas vezes nós queremos muitas coisas, mas nós esquecemos que Jesus quer o nosso melhor. Ele quer que nós consigamos viver ao lado dele. Ele quer que nós estejamos sempre ao lado dele, juntinho com ele e dando o nosso melhor, aquilo que vem lá do fundo do nosso coração. E ela fez isso. É um grande exemplo a ser seguido. Um grande beijo e até domingo que vem.